Que alegria, que felicidade estar aqui, né? É um privilégio muito grande poder aí falar um pouquinho, ter esse bate-papo aí com todos vocês, né? E falar um pouco sobre o que Deus colocou ao meu coração. Gostaria de compartilhar isso com vocês também. Então é um motivo de grande alegria, um grande privilégio. Sou grato a Deus, primeiramente, e claro, grato também ao pastor Bruno pelo convite. Muito bom, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre um tema que Deus colocou muito ao meu coração e gostaria de compartilhá-lo um pouco com vocês. Nós vamos falar sobre chamado, vamos falar sobre o chamado de Deus. É um tema que realmente pairou aí o meu coração, Deus falou muito comigo em relação a esse tema e oro a Deus para que Ele também fale ao coração de todos vocês. Pode passar, obrigado. Bom, primeiro vamos começar falando sobre o que é o chamado de Deus. Chamado, por definição, seria aí uma vocação. Pense também do lado profissional, no âmbito profissional. Ter uma vocação profissional é talvez ter algum tipo de aptidão a realizar algum tipo de serviço. Mas o chamado de Deus é algo mais profundo. Quem é chamado por algo é chamado também por alguém. No caso do chamado de Deus, obviamente, esse chamado vem do próprio Deus, vem do Deus soberano, do Deus criador de todas as coisas, do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Então vem dele o próprio chamado. Então é uma vocação, é o plano que ele tem, é o propósito que Deus tem para mim e para você também, para que a gente possa seguir. É um convite para nós seguirmos um determinado tipo de plano ou um determinado tipo de propósito. O chamado de Deus, ele pode ser inclusive universal ou um pouco mais individual. O chamado universal não quer dizer que é um chamado para todas as pessoas, crentes e não crentes. Quando a Bíblia fala sobre chamado universal, a Bíblia está falando sobre o chamado para toda a igreja. E esse chamado, ele está lá em Mateus capítulo 28, do verso 18 ao 20. Você pode abrir na sua Bíblia também, na palavra de Deus, Mateus capítulo 28, do verso 18 ao 20. Que fala assim: Então Jesus se aproximou deles e lhes disse: Toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Repare que a palavra de Deus em Mateus capítulo 28 usa o modo verbal no imperativo, ide e fazei discípulos. Isso significa que é uma ordem. Não é simplesmente um convite, não. O chamado de Deus é mais do que um convite para um determinado plano e propósito. É uma ordem. Então, ide e façam discípulos. Essa igreja, assim como o Ministério Conexo também, ele possui essa grande ordenança e quer aplicar e viver essa ordem de Jesus, esse chamado de Jesus. Quer ver só um exemplo? As mentorias que aqui foram apresentadas. As mentorias que aqui foram apresentadas é uma demonstração clara que este ministério, que o Ministério dos Jovens, deseja também, assim como toda a igreja, a viver a palavra de Deus e a viver o chamado de Deus de ir e de fazer discípulos. Então esse é o chamado universal, o chamado para toda a igreja do Senhor. Repare que isso não é um chamado, como o próprio nome diz, universal, não é um chamado simplesmente para alguns da igreja. Às vezes nós ouvimos por aí, olha, essas pessoas, elas foram chamadas para falar de Jesus. Mas eu não. Eu fui chamado talvez para simplesmente apenas cantar ou tocar algum instrumento. Somente isso. Isso não é verdade. Isso não é o que está na palavra de Deus. O chamado para fazer discípulos é para todos nós. E se Deus, por exemplo, concedeu um talento maravilhoso para você de estar aqui tocando ou cantando, faça isso para a glória de Deus e faça isso com o objetivo de fazer discípulos e de falar do amor de Cristo para as pessoas.
Amém? Todo mundo comigo? Amém? Boa. Bom, então, em Mateus capítulo 28, nós percebemos que o chamado, esse plano, o propósito de Deus para cada um de nós, não é simplesmente um convite que Ele nos orienta a seguir, mas como também uma ordem. E se nós, um dia, recebemos Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, então nós devemos obedecê-lo. O momento do louvor, ele é um momento muito gostoso. Eu particularmente gosto muito do momento do louvor, eu gosto muito de cantar e de louvar ao nosso Deus. Às vezes também é um momento que mexe até mesmo com o nosso emocional, às vezes choramos também na presença de Deus, levantamos as mãos, às vezes até mesmo ajoelhamos. Mas a gente tem que tomar muito cuidado em alguns momentos do louvor, para que aquele momento não seja o momento que a gente mais esteja mentindo na presença de Deus. Porque quando nós estamos cantando e tocando, muitas vezes falamos que, ou oramos em forma de louvor, que queremos andar com Ele conforme a palavra de Deus, que queremos estar com Ele por toda a nossa vida, que nós o amamos de uma maneira fervorosa, mas a partir do momento que nós saímos daquela porta, nós voltamos a viver a mesma vida que vivíamos antes. Falamos que queremos andar conforme a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Queremos obedecê-lo por toda a nossa vida, mas ao sair daquela porta, nós voltamos talvez a contar piadas que não agradam ao coração de Deus, à palavra de Deus. Proferir palavras, ou melhor dizendo, palavrões que não agradam à palavra de Deus. Talvez simplesmente com a desculpa de que é só para ninguém me achar estranho aqui. Temos que tomar cuidado para que o momento do louvor não seja um momento de mentiras nas nossas próprias vidas. Lembrando que talvez as outras pessoas não saibam que você ou que eu estamos mentindo, mas você mesmo sabe se é mentira aquilo que você está cantando, e Deus também sabe a real intenção do seu coração. Pois bem, então, em resumo, o chamado de Deus é o plano que Ele tem para cada pessoa e que Ele nos manda, nos ordena a seguir. Como falamos, há um chamado de Deus que é universal e há também chamados um pouco mais individuais. Mas fato é, todos precisam atender ao chamado de Deus. Se Deus te chama, se Deus me chama, nós, como filhos de Deus, e lembrando de uma coisa, só é filho aquele que recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador um dia e que faz parte da igreja do Senhor, então devemos obedecê-lo e seguir o chamado de Deus. Pode passar. Agora, ponto importante. Eu disse agora há pouco que todo mundo, o chamado basicamente significa que nós somos chamados a um determinado plano, a um propósito de Deus. Mas quem é chamado para algo por alguém. Não necessariamente pelo próprio Deus. Nem todo chamado, nem tudo aquilo que você ouve vem do próprio Deus, e a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Quem é chamado para algo por alguém. Nós sabemos se o chamado vem de Deus, se está de acordo com as Escrituras, se está de acordo com a palavra de Deus. Então a melhor maneira de saber, de ter a convicção de que aquele chamado vem de Deus, é olhar nas Escrituras, é olhar na palavra de Deus. Cuidado para que esse chamado não seja um chamado pela sua própria carne ou por desejos enganosos. Cuidado. O nosso ego e o nosso orgulho às vezes quer tomar conta do lugar de Jesus Cristo em nossas vidas. E Jesus precisa ser sempre o centro das nossas vidas. Jesus deve ser o protagonista das nossas vidas e das nossas rotinas. Às vezes a gente fala que Jesus deve ser o primeiro lugar das nossas vidas. Mas na verdade Jesus deve estar em todas as posições. No primeiro lugar, segundo, terceiro, ele deve estar em todas as posições. Jesus deve estar presente em todos os lugares das nossas vidas. Não é como se fosse caixinha. Jesus, fica aqui nessa caixinha. A família fica aqui, o trabalho fica na outra caixinha. Como se a gente separasse isso. Mas Jesus Cristo deve estar presente na nossa devocional,
no nosso trabalho, na nossa faculdade, na nossa família. Jesus Cristo precisa ser o protagonista das nossas vidas em todos os setores, em toda a nossa rotina. Por isso, sempre se atente e faça uma autorreflexão, perguntando se esse chamado, ele vem do próprio Deus ou não. Porque quem é chamado por alguém. E pode ser por Deus, ou pode ser por desejos enganosos do nosso próprio coração, do nosso orgulho, do nosso ego. E quando nós seguimos o nosso ego, o nosso orgulho, a nossa carne, quando o ego toma conta do nosso coração, como protagonista das nossas vidas, fatalmente nós pecaremos e nos distanciaremos de Deus. Fato. Quando colocamos a nossa carne, quando colocamos o nosso orgulho como protagonista das nossas vidas, é fato que vamos cair em pecado, que vamos nos distanciar de Deus. Por isso, cuidado. Como eu disse há pouco, o chamado, ele pode ser sim universal, ou seja, para toda a igreja. O chamado de fazer discípulos, o chamado de ir e pregar o evangelho a toda criatura. Realmente pode ser um chamado universal, mas ele também pode ser um chamado mais pessoal. E a palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo 12, e 1 Pedro, capítulo 4, por exemplo, a palavra de Deus, ela comenta muito sobre dons e talentos. E a palavra de Deus diz que todos aqueles que receberam Jesus Cristo como Senhor e Salvador, receberam pelo próprio Deus dons. Pois é, dons, mas esses dons devem ser utilizados para edificar uns aos outros. E também, claro, para adorar a Deus, para honrar e glorificar o nome de Deus. Esses dons, de acordo com a palavra de Deus, eles são distribuídos da maneira como Ele quer. Ele distribui esses dons individualmente, conforme a vontade dEle. A palavra de Deus também diz que há diversos dons, mas um só Espírito. Então, ainda que tenhamos dons diferentes recebidos pelo próprio Deus, o Deus Criador e Redentor, seguimos um único propósito, porque há um só Espírito, o propósito de adorá-lo, o propósito de honrá-lo e glorificá-lo, o propósito de utilizar esses dons e talentos para fazer discípulos e para falar mais do Evangelho. Evangelho este que liberta, que transforma, que cura e que salva, que dá vida, e não qualquer vida, mas vida em abundância, vida eterna. Amém? Amém? Amém. E uma das pessoas que foram chamados por Deus, um dos personagens bíblicos que claramente foram chamados por Deus, em um momento, veja só, um momento de muito medo, de muita incerteza, foi o nosso querido amigo Josué. Digo assim, querido amigo, vocês vão ler, vocês vão fazer aí a mentoria, né? Mentores aí segundo o coração de Deus, e vocês vão ver que o autor, ele fala muito como se esses personagens fossem muito próximos a ele. Ele cita os personagens bíblicos como amigos dele, porque ele tem tanto contato com a palavra de Deus, que aí ele até faz alguns tipos de metáforas. Olha, Josué falou comigo ontem pela manhã, quando eu estava fazendo a devocional. O autor, ele fala isso do mentor e segundo o coração de Deus, porque ele tinha muita intimidade, muito contato com a palavra de Deus. E é isso que nós devemos ter, é só assim que nós percebemos qual é o chamado de Deus para as nossas vidas. Amém? Então vamos falar um pouquinho hoje sobre o chamado de Josué. Por isso, convido vocês a abrir a palavra de Deus em Josué, capítulo 1, do verso 1 ao 9. Josué, capítulo 1, do verso 1 ao 9.
Abriram? Josué capítulo 1, do verso 1 ao 9. Quem já abriu fala Larissa, a mulher mais linda do mundo, né? Josué capítulo 1, do verso 1 ao 9. Nem ficou constrangida, imagina, né? Se colocar uma câmera, que bom que a câmera está em mim agora, né? Não está nela que viria, como ela está vermelha. Josué capítulo 1, do verso 1 ao 9, diz assim: Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, o Senhor disse a Josué, filho de Num, servo de Moisés: O meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu darei aos israelitas. Como prometi a Moisés, eu darei a vocês todo lugar onde puserem os pés. O seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas até o Mar Grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Como estive com Moisés, assim estarei com você. Nunca o deixarei, nem o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que jurei aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você tenha êxito por onde quer que andar. Não deixe de mencionar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Desse modo, você fará prosperar os seus caminhos e será bem-sucedido. Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Feche seus olhos rapidamente, vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado pela palavra, meu Deus, que foi lida. Que o Senhor fale aos nossos corações neste momento, meu Deus, que a Tua palavra possa ir de encontro aos nossos corações, que possamos ouvir a Tua voz, meu Deus. Te peço para que o Senhor use a minha vida também, meu Deus, conforme a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, meu Deus. Que possamos sair de uma maneira diferente da forma como entramos, que possamos ser edificados através da Sua palavra, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Pode passar. Bom, nós acabamos de ler aí o chamado de Josué. E o povo de Israel estava passando um momento de muitas emoções. Por que isso? Porque Moisés havia acabado de morrer, de falecer. E Moisés foi um líder extremamente respeitado e extremamente importante na palavra de Deus. Obviamente no Velho Testamento, a Torá, por exemplo, né, foi criada através da própria lei de Moisés. Então foi um servo extremamente usado por Deus. Então imagina só o povo de Israel, por décadas, sendo liderados por um líder extremamente respeitado e extremamente usado por Deus. De repente, este líder morre e o povo fica se perguntando: quem agora irá nos liderar? Era um momento de luto. E acredite ou não, se você já leu aí o Velho Testamento, você vê que mesmo com Moisés, um líder tão respeitado e de tanto conhecimento, de tanta intimidade com Deus, mesmo ele, mesmo para com ele, as pessoas reclamavam e murmuravam dele. Ainda que ele fosse um líder extremamente respeitado, que tinha muita intimidade com Deus, as pessoas murmuravam. E mesmo, como vocês sabem, mesmo esse líder, conhecendo tanto e tendo tanta intimidade com Deus, ele também desobedeceu. Então, imagina só como ficaria a cabeça do seu sucessor. Ter que substituir um líder
que era tão respeitado por todo o povo de Israel. Ou seja, essa sociedade, esse povo estava passando por uma situação extremamente complicada, extremamente crítica e de luto. Era um momento difícil para o povo de Israel. E então, neste momento de tanta dificuldade, de tantas incertezas, de tanto medo, Deus chama Josué para ser o sucessor de nada mais, nada menos do que Moisés. Aquele que foi escolhido para libertar o povo de Israel da escravidão do Egito em direção à terra prometida. Ele teve que suceder nada mais, nada menos aquele que foi escolhido para libertar o povo de Israel. Era realmente uma missão muito grande. Então, o que Deus falou ao meu coração, que gostaria de compartilhar com vocês, é o seguinte, que o chamado que vem de Deus nem sempre vem em momentos ideais, na ótica humana, mas sempre vem no tempo correto, tempo conforme a vontade de Deus, que é boa, que é perfeita e que é agradável. Muitas vezes, quando Deus nos chama, quando Deus fala aos nossos corações, na nossa ótica imperfeita, nossa ótica terrena e limitada, nós pensamos que, olha, esse chamado não é para mim. Ou pensamos, olha, pode ser até algo que Deus quer para a minha vida. Deus até quer que eu fale de Jesus, que eu fale do Evangelho na minha faculdade ou no meu emprego, mas não é esse o momento. Eu quero talvez crescer profissionalmente, porque se eu falar de Jesus, talvez as pessoas não vão me promover. Talvez elas vão ter algum tipo de preconceito para comigo e não vão me promover. Então, peraí, eu vou ser promovido primeiro, ter um cargo talvez mais estável, porque aí sim eu fico mais seguro de falar de Jesus. Então, muitas vezes nós somos chamados por Deus e nós pensamos que não é o momento ideal das nossas vidas para atender o chamado, mas nós pensamos isso talvez por conta da nossa ótica imperfeita e tão limitada. Mas a verdade é que o chamado, ele sempre vem no tempo correto. Sempre vem no tempo correto. Porque o tempo é o tempo de Deus. É o tempo perfeito. E se nós falamos e cantamos que o amor de Deus, ele nunca falha, então o tempo de Deus também não falha. O tempo de Deus é perfeito. Existe um ditado, e um ditado mentiroso, que está contrário à palavra de Deus, que diz assim, né? A justiça de Deus tarda, mas não falha. Já ouviram falar? Quem já ouviu falar? Não é possível que alguém não tenha ouvido falar disso. Boa, todo mundo levantou a mão, esperado. A justiça de Deus tarda, mas não falha. É uma mentira. Claro que é mentira. Porque a justiça de fato de Deus não falha, mas ela também não tarda. É o tempo perfeito. Assim como Deus é perfeito. Então, pode passar. O que nós entendemos nos dois primeiros versículos? Olha só. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o Rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Deus chamou Moisés? Deus chamou Josué? Sim, ele chamou Josué. Mas repare na ordem, prepare-se para atravessar o Rio Jordão. Junto com o chamado, também vem uma ação. Deus não nos chama simplesmente para ficar parados. Ah, obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom. O Senhor fala no meu coração. Entendi que o Senhor me chamou. E é isso, vou ficar esperando aqui, sentado, assistindo o jogo do meu tricolor. E fechou. Não funciona assim. É importante, sim, reconhecermos o chamado de Deus, ouvir a voz de Deus. Mas Deus nos chama para realizar algo, para um determinado fim, para um determinado propósito. Deus nos chama para agir. Por isso, chamado
ele exige obediência e movimento, ação. Do que adianta nós meditarmos na palavra de Deus, se a partir do momento que nós fecharmos a Bíblia, a gente deixa de praticar cada um dos conceitos que nós lemos na palavra de Deus? Do que adianta? Do que adianta ler a palavra de Deus se nós não vivemos essa palavra? Se nós não a praticamos? É fundamental ter uma vida devocional, de fato. E nas mentorias, todos irão ver bastante isso, a importância da vida devocional. Mas é necessário colocar em prática, viver a palavra de Deus. Por isso, repara que Deus realizou aí esse chamado a Josué para ser o sucessor de Moisés, o líder do povo de Israel, em direção à terra prometida, mas isto exigiu ação, isso exigiu movimento, isso exigiu obediência. Agora, como eu disse há pouco, era um momento de muito medo, era um momento de muita incerteza, um momento de luto do povo de Israel. Como será que estava o coração de Josué nesse momento? Como estava o coração de Josué ao receber o chamado de Deus para liderar um povo em direção à terra prometida? Não era qualquer povo, não, era um povo que muitas vezes reclamava e dava muito trabalho. Mas por que Deus chamou a Josué? Deus chamou a Josué porque ele estava com o coração disposto a obedecê-lo. Ele estava disponível. Ele não estava se sentindo 100% pronto, não. Sabe por que ele não estava? Porque em todo esse texto, 3 vezes, Deus diz para ele assim: seja forte e corajoso. Ele ressalta muito isso para Josué. Não bastou uma vez nem duas, 3 vezes, até o verso 9, nós vemos que Deus fala assim para Josué: seja forte e corajoso. Ele estava sentindo sim medo, ele estava inseguro de ser o sucessor de Moisés. Mas ele estava disposto, ele estava com o coração disponível. Ele disse eis-me aqui. Assim como Isaías, no capítulo 6, fala: eis-me aqui, envia a mim, Josué também estava disposto a obedecê-lo, a seguir o chamado de Deus. Por isso, chamado não é simplesmente sobre estar 100% pronto. Pessoal, a gente nunca se sente 100% pronto. Inclusive na nossa vida profissional. Às vezes, o seu chefe, enfim, fala assim: olha, você tem essa responsabilidade aqui. E te coloca mais responsabilidade, cada vez mais. Ou você talvez tenha dificuldade com a linguagem, né? Então, às vezes, você precisa falar inglês no seu trabalho. Faz muito tempo que você não fala inglês. Mesmo que você... Não pode mentir no currículo, hein? Colocar inglês avançado e depois chegar lá, né? Não pode mentir no currículo. Mas mesmo você tendo o inglês avançado, você não se sente preparado para que o inglês seja a primeira linguagem. Ainda que você tenha tido as aulas e que você falava bastante, às vezes você se sente um pouco enferrujado, porque à sua volta não tem pessoas que falam inglês com você. Então aí você chega, você é contratado, você fica super feliz pela contratação. E aí chega o momento do primeiro dia de trabalho. E aí você fala com alguém da China, alguém da Índia, que tem um inglês muito fácil de entender. Com um sotaque, um accent, não é? Impressionante. E aí você fala: será que eu estou pronto mesmo para o trabalho? Até mesmo no âmbito profissional isso acontece com a gente. E se no âmbito profissional acontece com a gente, imagina quando nós somos chamados pelo próprio Deus. Às vezes a gente pode se sentir inseguro. Muitas vezes nós nos sentimos inseguros. Por isso o chamado não é sobre estar 100% pronto. É sobre ter um coração disposto, um coração disponível, falando assim: eis-me aqui. Eu não sei exatamente qual é o teu plano, eu não sei exatamente qual é a tua vontade, eu sei que a sua vontade é boa, perfeita e agradável, mas eu não tenho a descrição exata de qual é essa tua vontade, mas eis-me aqui. Porque eu tenho a convicção
de que a capacitação não vem de mim mesmo, mas vem do próprio Deus, que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém? Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. No verso 3 até o 5 fala assim: como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. Seu território se estenderá no deserto ao Líbano e do grande rio Eufrates, toda a terra dos hititas até o mar grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, eu estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Repara que Josué, ele tinha dois tipos de inimigos, quando nós lemos os versos 3 ao 5. Era o inimigo externo e o interno. Externo porque ele teria que ser o sucessor de Moisés, o líder do povo de Israel, e deveria ir em direção à terra prometida. E se ele deveria ir em direção à terra prometida, ele tinha que liderar muitas batalhas. Então, é claro que ele tinha também inimigos externos, batalhas que precisavam ser travadas. E isso era um desafio muito grande. Mas, na verdade, o maior desafio da vida de Josué foi justamente os inimigos internos, que seria o medo e a insegurança, o sentimento de ser, talvez, incapaz de cumprir esse chamado, esse propósito de Deus. Então havia esses dois tipos de inimigos, e é por isso que Deus, em sua infinita sabedoria, graça e misericórdia, Ele diz: assim como estive com Moisés, estarei com você, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Então, ainda que Josué tivesse sim medos, inseguranças, batalhas a serem travadas externamente e internamente, o que dava segurança a Josué no cumprimento do chamado era justamente a presença de Deus e a convicção de que Deus estava com ele, de que Deus jamais iria abandoná-lo. Por isso, a maior segurança no chamado não é a ausência de inimigos, mas a presença de Deus. A maior segurança no chamado que vem de Deus não é a ausência de inimigos, mas a presença de Deus. Mas, Urso, eu não vou travar batalhas como Josué travou. Não vou em direção à terra prometida. Tudo bem? Mas você também terá inimigos. Travamos uma batalha espiritual todos os dias, contra os desejos da nossa carne, contra o orgulho, contra o ego, contra o diabo e contra os sistemas deste mundo. Travamos essa batalha espiritual todos os dias. E quando nós recebemos o chamado de Deus, além dessa batalha que travamos todos os dias, a batalha espiritual, também temos medo e insegurança. Mas é a presença de Deus que deve dar segurança para que nós possamos seguir em frente com o chamado de Deus. Sim, nós podemos ser chamados por Deus, e somos chamados por Deus. É o chamado que nos dá sentido à nossa existência, é o chamado que nos dá sentido à nossa vida. Ter uma vida sem propósito, ter uma vida sem chamado, é ter uma vida sem sentido. Não existe sentido nenhum em viver uma vida sem chamado, sem propósito. E nessa noite, todos já viram, eu não sei o chamado de cada um, mas um chamado é necessário que todo mundo aqui tenha a convicção, que é o chamado de fazer discípulos, porque esse é o chamado de toda a igreja, de todo o corpo de Cristo, de todos aqueles que receberam Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E podemos ter segurança de atender a esse chamado, porque podemos ter a convicção de que Deus está conosco, e que Ele não vai nos abandonar, e não irá nos deixar. É a segurança de Deus que nos dá segurança para atender ao chamado.
E entendemos também a partir desses versos de que a verdadeira capacitação vem do próprio Deus. Isso não significa que nós não devemos, por exemplo, estudar, procurar entender de uma maneira mais profunda a palavra de Deus. Porque a gente pensa, se a capacitação vem de Deus, então aqui eu vou ficar sentado aqui, porque Ele vai me capacitar, uma hora eu vou e atendo o chamado. Não funciona assim. Como eu disse há pouco, o chamado, ele exige obediência e ação. Nós somos chamados para agir. Repare que nos versos anteriores, Deus fala, prepare-se. Mas quando nós falamos que a verdadeira capacitação vem do próprio Deus, falamos que esse Deus que é tão maravilhoso, que é tão gracioso, amoroso, Ele nos ajuda a cumprir o seu chamado se nós estamos com o coração disposto e com vontade de segui-lo, com vontade de obedecê-lo. A palavra de Deus diz que o perfeito amor expulsa todo medo. E esse perfeito amor tem nome, e o nome é Jesus Cristo. Amém? Por isso, ao ser chamado por Deus, nós precisamos falar, eis-me aqui, Senhor. Usa a minha vida da maneira como o Senhor quiser. E me capacite, Senhor. Não me sinto 100% pronto, é verdade. Mas me capacita, me ajuda. Tira o medo do meu coração, a insegurança, a incerteza do meu coração. E me ajuda, Senhor. Pode passar. Agora, nos versos 6 e 7, seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi, sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Esses textos nos ensinam algo muito precioso e nos dá uma lição muito preciosa também. Nos ensina que o chamado, ele exige força e coragem também. Agora, o problema, quando nós lemos seja forte e corajoso, quando a gente lê esses dois adjetivos, a gente tem que se perguntar qual é o conceito realmente de ser forte e ser corajoso. Porque às vezes as pessoas pensam que ser forte, demonstrar força, significa conhecer de tudo, saber de tudo, ter boa técnica, estar 100% preparado, mostrar essa força. E não é isso que a palavra de Deus está dizendo aqui. Ser força e ter coragem significa ter humildade de reconhecer que Deus é soberano e que é Ele que estará com você por toda a sua vida. Amém? Então, quer demonstrar força? Demonstre humildade. Ser humilde também é demonstrar força e coragem, porque confiar e descansar em Deus é sim uma atitude de muita força e de muita coragem. O nosso Deus tem planos muito maiores e melhores do que os nossos. E como nós falamos há pouco, sim, Deus nos chama, mas Ele não nos deixa sozinhos. Se nós estamos com o coração disposto a seguir esse chamado, Ele não vai nos abandonar. Por isso precisamos confiar em Deus e descansar nele. Confiar e descansar em Deus é sim uma atitude de força e de coragem. Amém? Além disso, nós vemos aqui nesses versos também a importância da palavra de Deus. É impossível falar sim para o chamado de Deus se nós não temos um contato diário com a sua palavra. É impossível. Repare que ele fala assim, tenham cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda. Isso mostra a importância que Josué, na verdade a importância da palavra de Deus na vida de Josué.
assim como a importância que a palavra de Deus tem também para as nossas vidas. Nossa vida deve ser guiada pela palavra de Deus. E este mesmo fato se aplica a Josué. Porque como obedecer algo, como obedecer a lei, como obedecer a palavra, se eu nem conheço a palavra? Por isso era necessário que Josué meditasse na lei dia e noite, para que não se desviasse dela. Porque é somente com o conhecimento da palavra que conseguimos de fato obedecê-la. Por isso precisamos ter vida devocional. Eu não sei qual é o propósito de Deus, qual é o plano de Deus para a minha vida. Lembrando, você já sabe, já quer ir fazer discípulos, não esqueça disso. Mas não sei para quê. Qual é o chamado? Será que eu tenho algo específico de Deus, algo mais pessoal? Não sei. Leia a palavra de Deus. Tenha vida devocional. Deus fala através da sua palavra. Converse com Deus, ore mais. Essa geração, a nova geração, é uma geração difícil de orar. Difícil de orar. É uma geração que procura simplesmente, talvez, luzes e momentos específicos, momentos pontuais, para falar com Deus e ter aquele momento de grandes emoções, e depois volta à vida e está tudo certo, e aí no trabalho continua participando de um monte de reunião que não agrada a Deus, um monte de festa que não agrada a Deus, ou na faculdade, começa assim. Mas aí, no final de semana está aqui, levantando a mão, adorando a Deus, louvando e falando: Jesus, eu te amo mais que tudo. É necessário ter vida devocional. É assim que Deus fala conosco, através da sua palavra, através da oração. Precisamos orar mais, precisamos meditar mais na palavra de Deus. Precisamos ter mais intimidade com Jesus. Amém? Boa, obrigado. Verso 8: não deixe de falar as palavras deste livro da lei, de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Novamente, o chamado, ele é guiado pela palavra de Deus. Não há chamado bem sucedido sem intimidade com a Escritura, sem a palavra de Deus. Quer seguir o chamado? Deus te chamou para fazer algo? Então seja guiado pela palavra de Deus, tenha vida devocional. Não há chamado bem-sucedido sem intimidade com a palavra de Deus. E às vezes a gente olha nessas palavras prosperidade, bem-sucedido, e fala assim: então entendi. Então eu entendi que se meditar na palavra de Deus de dia e de noite, então meus caminhos vão ter muito dinheiro, né? Porque aparece aí prosperarão e bem-sucedido, né? Já coloca isso como sinônimos de dinheiro. Deixa eu falar uma coisa. Acabamos de aprender que o chamado para toda a igreja do Senhor, do corpo de Cristo, é de fazer discípulos. Sabe o que significa? É pregar o evangelho a toda criatura. Sabe o que significa? Mais pessoas ouvindo a mensagem e podendo falar sim para Jesus, podendo receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador e tendo a vida eterna. Tem riqueza maior do que a eternidade? Não tem riqueza maior do que a eternidade. Às vezes nossos olhos focam muito nas questões terrenas, nas questões temporárias, e esquecemos de que a verdadeira riqueza é a eternidade. A verdadeira riqueza que Deus nos dá é a vida eterna, que somente há em Cristo Jesus. Amém? Por isso, quer viver esse chamado de Deus para a sua vida? Quer viver o chamado de fazer discípulos? Ou algum chamado, talvez para levar a palavra de Deus ao seu trabalho, à sua faculdade, ou talvez até mesmo para outras nações, se for assim a vontade de Deus. Então seja guiado pela palavra, tenha uma vida devocional. É isso que nós devemos ter, devemos ser uma geração
que não apenas louva a Deus em momentos pontuais, ou 1 ou 2 vezes por semana, mas o nosso louvor e a nossa adoração a Deus deve ser um estilo de vida. Cada atitude que eu tomar e cada palavra que eu proferir da minha boca deve glorificar e deve adorar a Deus. Amém? Verso 9, não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso. Não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. No verso 9 é a terceira vez que Deus fala para Josué para ser forte e corajoso. Olha só que interessante. Como eu disse há pouco, não bastou nenhuma nem 2 vezes, mas precisou de 3 vezes. A palavra, na verdade a frase, forte e corajoso. Deus é tão misericordioso, tão incrível, tão maravilhoso, que Ele reforçou isso 3 vezes. Reforçou o fato que Deus estaria com Josué em todos os momentos, mesmo em momentos de medo e insegurança. Sabe por quê? Porque ele conhecia o coração de Josué e sabia que o coração de Josué estava disposto a segui-lo. Aprendemos no verso 9 que o chamado de Deus, ele não é simplesmente um convite. O chamado de Deus é uma ordem. Como falamos em Mateus capítulo 28, na grande comissão: ide, fazei discípulos. Verbo imperativo, ordem. Aqui fica muito claro no verso 9 a Josué: não fui eu que lhe ordenei. Não está falando aqui, não fui eu que lhe convidei. Não está isso aqui. Que eu lhe ordenei. O chamado de Deus é uma ordem. E se fazemos parte da igreja do Senhor, então precisamos seguir esse chamado. Devemos seguir essa ordem. Amém? A coragem de Josué não vinha dele mesmo, mas da convicção de que Deus estava com ele. Não tinha como Josué ter por si próprio coragem. Era difícil, diante de tamanha responsabilidade que ele teria. Mas a coragem dele veio da certeza, veio da convicção de que Deus estaria com ele. E por isso mesmo Deus repetiu 3 vezes: seja forte e corajoso, para que ele tivesse a convicção de que Deus não o abandonaria. Sendo assim, nem a capacitação e nem a própria coragem vinha de Josué, mas sim do próprio Deus. Por isso, para ser forte e corajoso, devemos reconhecer de que nós, através dos dons e talentos recebidos por Deus, devemos adorá-lo, devemos atender a esse chamado e devemos ter a convicção que se Deus nos chamou para fazer algo, para um propósito, então eu posso ter essa certeza de que Deus sempre estará comigo. Por isso eu posso ser forte e corajoso. Muitas vezes lemos só o final desse texto: ser forte e corajoso, como se fosse algo motivacional para todos. Mas através do texto de Josué, nós percebemos que é necessário reconhecer a soberania de Deus, é necessário ter humildade, é necessário confiar em Deus, é necessário ter vida devocional, uma vida íntima com Deus. É necessário todo um processo para de fato conseguir ser forte e ser corajoso. Amém? A vida que faz sentido, ela parte de um chamado divino. E como conclusão da mensagem, eu gostaria que esse conceito ficasse claro em cada um dos nossos corações. Uma vida sem chamado é uma vida sem sentido. E por isso Jesus Cristo, Ele é o único capaz de preencher o vazio do nosso coração.
Às vezes pensamos que essa frase é um pouco clichê, não é verdade? Ele preenche o vazio do nosso coração, mas de fato ele preenche. Porque ele dá sentido à nossa existência. Ele dá sentido à nossa vida. E às vezes pode ter pessoas aqui pensando justamente isso. Pensando que tem uma vida sem sentido, sem um propósito. Se um dia você recebeu Jesus Cristo como o Senhor e Salvador da sua vida, pode ter certeza que sim, sua vida tem sim um sentido. Sua vida tem sim um propósito. Vimos aqui nessa noite que Ele nos chamou um propósito muito grande de fazer discípulos e de falarmos do Evangelho a toda criatura, como diz em Marcos. Uma vida que faz sentido, parte de um chamado divino. E às vezes você também se pergunta, mas será que eu tenho capacidade para cumprir esse chamado? E aí então deve vir à memória aquilo que aprendemos essa noite. Devemos reconhecer que quem nos capacita é o próprio Rei dos Reis, é o próprio Criador do Universo. Quem nos capacita é aquele que um dia morreu na cruz pelos nossos pecados, não porque nós merecíamos, porque isso é graça, favor imerecido. Não merecíamos, a humanidade não merecia, mas por amor Ele morreu por mim e por você, e ressuscitou depois de 3 dias. É este próprio Deus que te capacita, o Deus que se fez carne, que foi rejeitado pelo seu próprio povo, que foi humilhado. É este Deus que te capacita. Amém? Por isso, nós precisamos abraçar o nosso chamado como pessoas operantes e relevantes frente aos desafios e à realidade dos nossos dias. Precisamos abraçar o nosso chamado como homens e mulheres operantes e relevantes frente a tantos desafios e à realidade dos nossos dias. Amém? Precisamos abraçar esse chamado, pessoal. Devemos reconhecer que sim, se nós recebemos Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós temos um propósito. E precisamos ser pessoas operantes e relevantes frente a um mundo tão terrível, um mundo tão corrupto, um mundo tão cruel. Sabemos que o nosso mundo hoje vive uma situação geopolítica tão instável, com tanta crise, mas muitas vezes ao ler no Instagram ou ler no jornal bem velho, né? Assistir ao jornal, nós apenas reclamamos e falamos assim: como pode o presidente A fazer isso? Como pode o presidente B fazer isso? Como é que pode? E a gente reclama, mas em vez de investir o tempo que você está usando para reclamar, por que não investir o tempo para orar então pela nossa nação? Por que não então investir o tempo para falarmos mais do amor de Cristo? Para falarmos mais do verdadeiro Evangelho? Em vez de investir o tempo em reclamar, por que não investimos o tempo naquilo que realmente importa? Por que não investimos o tempo então de seguir o chamado de Deus nas nossas vidas? Precisamos urgentemente abraçar esse chamado. Feche seus olhos, vamos orar. Às vezes, você está aqui nessa noite e até o momento não havia entendido que sua vida tem um propósito. Comece então agora a falar com Deus e falar assim: Jesus, eis-me aqui, eu quero seguir o teu chamado, eu quero entender que sim, a minha vida tem um propósito. Um dia eu recebi o Senhor
como o meu único e verdadeiro Senhor e Salvador da minha vida. Por isso, eu entendo que sim, eu tenho um propósito. Sim, o Senhor me chamou para fazer discípulos. Por isso, use a minha vida, que eu possa utilizar os dons e talentos que eu recebi do Senhor para adorá-lo, para glorificá-lo e para fazer discípulos. Senhor Jesus, aqui está a geração de jovens dessa igreja. E creio que todos aqui estão dizendo através dos seus corações: eis-me aqui. Assim como Isaías falou. E há aqui corações de jovens dispostos a seguir o teu chamado. Queremos seguir o teu chamado. Queremos obedecê-lo, viver a tua palavra. Não queremos mais brincar de ser igreja, mas queremos ser totalmente moldados pelo Senhor. Muitas vezes nós falamos que o Senhor é o nosso Salvador, e de fato o Senhor é, mas o Senhor também deve ser o Senhor das nossas vidas. Isso significa que o Senhor deve ser o dono das nossas vidas, o centro das nossas vidas, o protagonista. Jesus, seja o centro das nossas vidas. Estamos com o coração disposto a seguir o teu chamado, porque sabemos que uma vida sem chamado, o chamado do Senhor, o chamado divino, é uma vida sem sentido. A esperança tem nome, o sentido tem nome, e o nome é Jesus Cristo. Queremos seguir o Senhor por onde quer que a gente for, que possamos utilizar nossos dons e talentos para glorificá-lo, para adorá-lo, e que possamos estar com o coração disposto, reconhecendo a tua soberania, reconhecendo que a verdadeira capacitação vem do Senhor e não de nós mesmos. Em nome de Jesus. Amém. Continue de olhos fechados. Às vezes você está aqui nessa noite e de fato entendi até hoje que realmente a sua vida possuía um vazio. Às vezes você entendia que seu coração estava vazio, sem um propósito, sem nenhum sentido na sua vida. Às vezes você mesmo até auto-questionou: por que eu estou aqui? Por que estou vivo? Qual o sentido da minha vida? Mas hoje entendeu que os planos de Deus são maiores e melhores do que os nossos. Mas hoje entendeu que o Deus Criador, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Criador de todo o universo, este mesmo Deus, além de ser Deus Criador, é o Deus Redentor, que se fez carne e viveu entre nós. Foi humilhado, foi rejeitado, mas para morrer pelos seus pecados, pelos meus pecados. E nessa noite, você pode se tornar filho de Deus. É somente filho aquele que recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E nessa noite você tem a oportunidade, o privilégio de se tornar filho de Deus. Porque em João capítulo 1, verso 12, fala assim: aos que creram, aos que o receberam, deu a eles o direito de se tornarem filhos de Deus. E é isso que essa noite você pode se tornar, filho de Deus. Por isso, se você nunca entregou a sua vida para Jesus, nunca recebeu Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida, e deseja fazer isso essa noite, para que o vazio do seu coração seja totalmente preenchido por toda a eternidade, levante sua mão, eu quero orar por você. Alguém aqui que quer entregar a vida para Jesus? Estão todos os olhos fechados. Alguém aqui que quer receber Jesus Cristo como o Senhor e Salvador? Amém. Creio que todos então já receberam Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Por isso, todos aqui podem ter a convicção que sim, Deus tem um chamado na sua vida, chamado de ir, de fazer discípulos. Ele tem um propósito para mim e para você. Agora precisamos agir e obedecê-lo para cumprir esse chamado. Amém? Pode abrir os olhos. Glória a Deus. Palmas para Jesus, porque Ele merece.